Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! E apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, estamos no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, que se intitula Intercessão. E estamos naquele momento em que André Luiz, percebendo aqueles espíritos desencarnados numa posição de melancolia, que compartilhavam a mesa de refeições da nossa querida irmã Esther, André Luiz quer se fazer visível. E o nosso instrutor espiritual Alexandre, ele vai explicando da inconveniência dessa situação. Quando ele diz, que seria André perder tempo, porque essas cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. E nós falávamos dessas questões das compulsões que muitas vezes cercam a nossa vida, a nossa família, ou quem sabe nós mesmos. Uma coisa é saber com pensamento, no livro Renovando a Atitude, Berenice Hamed fala, que o nosso problema é achar que aquilo que está na cabeça funciona na alma inteira. Eu posso saber que o fumo é prejudicial, posso ver fotos, slides de pulmões, assim, assado. Isso está na cabeça, mas o hábito, para perder essa cristalização mental, por isso fala cristalização. A gente não quebra um cristal num golpezinho pequeno, É ao longo do tempo e muitas vezes aos poucos, até aquilo se dissolver. É interessante porque muitas vezes nós desistimos. Isso. Falamos, eu já falei 3 vezes isso. Mas sempre que o número 3, Eu já falei a primeira, a terceira não faz. Que é isso, Exatamente, aí já não falo mais. Mas olha só, você está aqui justamente para falar. Outro dia eu estava na casa espírita e uma pessoa que administra a casa espírita falou o seguinte, comigo é assim, eu falo a primeira vez, aí a pessoa continua fazendo, eu falo a segunda, a pessoa continua fazendo, falo a terceira, se a pessoa continuar fazendo, aí eu volto aos velhos tempos. Eu falei, olha, tá tudo errado. Primeiro que você está numa casa espírita. Você, dentro da casa espírita, você tem a obrigação, aí é obrigação mesmo que você não queira, obrigação de perdoar 70 vezes 7. Então, só isso aí você já é obrigado, se você é um dirigente de casa espírita. Então, você tem que se fortalecer e ir falando, mas eu não sou espírito superior. Não é, mas você tem o conhecimento. E vamos pensar no trabalho dos espíritos superiores por a gente. Há quanto tempo que Jesus vem repetindo a lição pra gente? Quanto tempo, Exatamente. Nosso anjo guardião já pensou, gente, o projeto, a gente até concordou com ele na espiritualidade, que seria assim. Aí a gente chega assim, mas também não é assim não, e tudo isso, ele não desiste, Isso. E pra gente aprender a ler, quantas vezes a
professora em casa, se foram faladas as mesmas coisas. Pra gente ter uma profissão, quantas vezes foram faladas? Você fica, às vezes, 5 anos numa faculdade ouvindo a mesma coisa, em estágios diferentes, né? Do superficial até o mais aprofundado, mas é sobre o mesmo tema. E pra gente poder sair sabendo alguma coisa. E a gente não pode desistir. Tem que falar mesmo. E muitas vezes, quando a gente fala, eu já falei muito. Mas às vezes a gente já falou muito e nem aprendeu aquilo que falou. Só falou pro outro. Não aprendeu pra si. E a gente tem que refletir sobre essas questões, né? E aí, o Alexandre, quer dizer, fala que seria uma coisa inútil a André Luiz aparecer para aqueles espíritos, né? Porque é uma situação cristalizada. E explica que no momento, André, o nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. É interessante aqui, porque o Alexandre está nos ensinando o quê? A objetividade. Olha, foco, né? Isso. Se você está aqui, por exemplo, nós estamos aqui para estudar o livro Missionários da Luz. Este é o foco. Então, nós abordamos casos à luz do estudo do Missionários da Luz. Nós indicamos livros, filmes, mas sempre no mesmo tema. A gente vai dar um apêndice e volta. Vai e volta. Porque o foco é o estudo da doutrina espírita que está contido aqui no livro Missionários da Luz. Aqui a gente não vai falar de receita de bolo, a gente não vai falar de análise da Bolsa de Valores, né, da economia, do mundo, não é? Que são coisas importantes que fazem parte do nosso dia a dia, que é importante a gente saber. Quem tem grana, é importante saber como é que está a economia. Esse programa é próximo da hora do almoço. A gente poderia encerrar o programa todos os dias com a receita, mas não é o foco, não é o objetivo. Aqui é para se estudar sobre isto. No nosso trabalho profissional, o foco é o trabalho profissional. Porque, e às vezes, nós vamos... tem uma pessoa da minha família que é muito interessante. Por exemplo, a pessoa vai ao médico. Aí, o mais importante para ela é se o médico é simpático ou não. Eu falo, não, mas não pode ser. Mas o médico é muito... Às vezes vai num bam, ela tá com um problema sério de saúde, vai num médico que é extraordinário naquele problema. Só que a pessoa não é simpática. Eu não volto mais lá porque não é simpático. Eu cheguei toda alegre, dei bom dia. A pessoa falou assim, bom dia, seco. Eu falei, olha, não importa. Qual é o objetivo lá? É o seu problema. Eu quero que ele resolva o meu problema. Ser simpático ou não é periferia. É periferia. Eu quero ser objetividade. O objetivo é este, então o foco é este. Então, lá... O foco era saber notícias de Raul. Aqueles espíritos que estavam ali, eles iam ser ajudados no momento oportuno. Porque senão você vai saindo do foco e quando a gente sai do foco, a gente não faz nada. Olha, eu estou lembrando de um trabalho que tem, né? No Leão Denis, tem muitas outras casas também, eu sei que no SEMA tem, que é o trabalho de distribuições quentinhas. Aí, distribuições quentinhas para a população de rua. E é claro que quem tem contato com a população de rua vê que tem gente que está machucado, né? Aquela situação toda. E tinham muitas pessoas da área de saúde, da área da enfermagem até. E eles falaram assim, a gente não pode então, já que a gente faz o trabalho de rua, fazer o curativo, né? Ajudar, levar o remédio, aplicar a injeção. E o plano espiritual falou assim, observa só, vocês saem nessa quinta-feira para distribuir a quentinha. A questão do curativo, outro atendimento, é vocês trazerem a criatura na casa espírita, para ali ela ser atendida disso, porque o foco de vocês é levar o alimento. Leva o alimento, leva o cobertor, né, para agasalhar. É isso que é para fazer. O outro trabalho não é o foco, porque senão, daqui a pouco você está dando banho na rua, você está trocando a roupa na rua, você faz o curativo, e aí você mobiliza... Está incentivando mais ainda a ficar na rua. Incentivando na rua e mobiliza também uma espiritualidade de uma forma diversa, né? Porque os espíritos que vão é o quê? É para botar aquele alimento ali, né? Magnetizar aquele alimento, levar aquela coberta. É o mínimo ali.
se ele quiser, e aí ele vai ter que movimentar a vontade dele, né? Vamos lá, a casa espírita, para receber no trabalho assistencial as outras questões. Aí é o esforço dele, né? Dele. E o Alexandre ainda fala aqui, ó, que provavelmente eles vão fazer apenas o quê? Reclamar, se lamentar. Porque é isso que eles sabem fazer e é por causa disso. Então, gente, quem está nos ouvindo, você tem o hábito de se lamentar? De se achar coitadinha, que a vida foi injusta, que você casou e esperando encontrar o príncipe encantado e foi traída, ou então seu parceiro desencarnou, ou você sonhou em ter a família perfeita e seu filho que você amava muito desencarnou. Você foi desempregada. Então, que vida cruel, que você sonhou com tudo de bom, tinha grandes possibilidades e nada aconteceu. E hoje em dia você é uma coitadinha, você sofre, que a vida largou você de mão. Se você tem o hábito de se lamentar, fique sabendo agora, através dessa informação, que quando a gente se lamenta, espíritos inferiores que gostam de se lamentar vêm para perto da gente reforçar as nossas ideias. Qual é a proposta? Trabalhar no bem, orar, pedir força, coragem para enxergar a vida de uma forma feliz, de uma forma diferente. Então nós temos que nos esforçarmos para enxergar um ponto positivo na nossa vida. Quem fica parado na lamentação, fique certo que está atraindo para si grupo de espíritos que gostam de reclamar, depressivos, que vão cada vez piorar a sua sintonia. Com certeza. E aí ele diz, né? Reduzindo o interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, Alexandre considerou: procuremos alguns de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo. O orientador expôs-lhe com franqueza, em poucas palavras, o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Então, o primeiro momento aí é que já se sabe agora que o Raul cometeu o suicídio. Mas que até neste momento de cometer o suicídio, esse espírito que estava querendo auxiliar, ajudar, que por muitas vezes conseguiu, mas por outras não conseguiu ajudar. Por quê? Porque esse espírito visitador auxiliara muitas vezes, prestando continuada assistência espiritual, e não pudera, nem ele, nem outros amigos, evitar o suicídio. Por que esses amigos espirituais estavam junto do Raul, ajudando em alguns momentos e não ajudando em outros? Por quê? Porque o Raul assim o desejava. Quando o Raul desejava ser ajudado, permitia que a ajuda dos benfeitores se fizesse presente. Quando ele se fechava para essa ajuda, os benfeitores não podem ajudar. Então, quando a gente fica se lamentando que os nossos amigos espirituais não nos ajudam, ele não nos ajuda quando a gente não permite. É o livre-arbítrio, né? E aí, Alexandre falou assim: suicídio? A viúva acredita em assassínio. Entretanto, falou o visitador, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais e, desse modo,
conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor houvesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre. Sim, esclareceu o visitador. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições de morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecemos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. Então a gente vê que num ato impensado, ele comete um suicídio. Aliás, num ato impensado não, num ato pensado, porque ele elaborou essa morte friamente. Ele chegou inclusive a fazer de uma forma que não desse a conotação de suicídio. E muito triste, porque os amigos espirituais ali querendo ajudar, não puderam ajudar. Por quê? Pela escolha. E então, quem está nos ouvindo, que às vezes já pensou em suicídio, ou que esteja pensando, que esteja achando que a sua vida está muito ruim, leia esse capítulo 11 do livro Missionários da Luz. Tem um livro também da FEB que se chama O Martírio dos Suicidas. São uns 20 casos, mais ou menos, curtinhos, que mostra a experiência de espíritos que cometeram suicídio e o que aconteceu com eles. Então, são uns 20 casos, mais ou menos, assim, mas tudo assim, muito curto, muito rápido. Tem um livro Memória de um Suicida, mas que é um livro assim, bastante longo, bastante complexo. E esse, O Martírio dos Suicidas, é muito rapidinho, que eu receito esse livro para as pessoas que estão em depressão, que estão assim, falando sobre essa possibilidade de suicídio. E a gente está vendo que o maior sofrimento do Raul é agora, após ele cometer o suicídio. Porque mesmo a questão financeira não indo bem, mesmo as questões materiais, a doença, seja lá o que for que esteja passando, vamos imaginar o que de pior pode acontecer com a gente. Questão de saúde, a questão financeira, a questão emocional, as perdas emocionais. Então, por pior que a gente esteja passando por uma situação, tenha certeza que vai ficar pior ainda, mais complicado através do suicídio. Porque você vai ter esses problemas agravados, porque vai ter mais um problema que é o do suicídio, e você vai ter que resolver. Exato. Vai ter que resolver e passo a passo, ou seja, é uma carga muito grande que a gente recebe, né? É um problema assim muito maior mesmo. E aí ele continua. O instrutor estava satisfeito com as elucidações e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Alexandre fala: não, André, indagaremos do próprio interessado. Isso é interessante porque aí ele foge da axiologia, da curiosidade. Porque quando a gente pergunta sobre alguém a uma outra pessoa, ela não vai falar da verdade propriamente dita, porque ela não estava dentro da outra. Ela vai dar uma ideia, exatamente, um ponto de vista. Isso é interessante para que a gente aprenda a, quando quiser saber alguma coisa, a gente ir na fonte. Às vezes acontece assim, por exemplo, eu falo, eu acho que a deusa está estranha comigo, eu acho que aconteceu alguma coisa. Aí, ao invés de eu chegar para Deus e falar: Deusa, eu percebi que seu comportamento comigo mudou, eu tô achando que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa? Esclarecer, isso, né? Aí, ao invés disso, o que eu faço? Eu vou ligar para uma amiga em comum. Aí eu vou falar: ô fulaninha, eu tô achando que a Deusa tá esquisita, aconteceu alguma coisa? Aí a fulaninha: não sei, mas será que foi? Aí começa com as hipóteses. As hipóteses. Aí daqui a pouco, o círculo de amizades,
cada um está achando alguma coisa, mas a verdade que está com a deusa ninguém perguntou. Exatamente. E às vezes isso causa um rebuliço na família de um modo assim complicadíssimo. Eu tenho uma família que eu conheço que, por causa de um mal-entendido e pelo fato de ninguém ter tido a seriedade de perguntar na fonte o que aconteceu, cada um começou a achar e cada um começou a especular uma situação que uma família que tinha uma amizade, essa amizade foi para a distância, essa distância foi para a inimizade foi para o rancor, e hoje em dia são inimigos. Por causa de coisas que, se tivesse sentado e perguntado, como diz na minha terra, na lata, na cara, entendeu? Perguntado a seco o que tinha acontecido, não teria chegado ao ponto que chegou. Porque um imagina uma coisa, que aí o outro vai imaginar outra coisa, aí cada um começa a se comportar diante dessa imaginação dos fatos e vai se criando uma confusão, um distanciamento. Então, uma opinião minha, eu acho que é uma traição você desconfiar de alguma coisa e você não perguntar à pessoa. Com lealdade. Né? Quantos casais começam o distanciamento nos lares a partir disto? Ah, não, fulano me deu uma resposta mal criada, eu acho que está acontecendo isso, e aí você faz uma prevenção e vai acontecendo o distanciamento. Conversa, chama e fala, olha, fulano, naquele dia aconteceu isso assim, assim. Na minha cabeça, eu registrei isto. Foi isso que aconteceu ou não? Eu, no outro dia, ouvindo o programa aqui na Rádio Rio de Janeiro, ouvindo você, um programa sexta-feira, 12h30, eu acho que esse horário. Então, o Milton Menezes estava falando uma coisa que eu gostei muito. Porque a gente, às vezes, não fala com o outro com medo da discussão, né? Então, eu vou falar com a Berenice isso, vou fazer uma discussão, mas eu posso chegar assim, Berenice, eu senti, aquilo que você fez, eu senti assim. Quando eu falo eu senti, eu não estou criticando o comportamento do outro, eu estou falando do meu sentimento em relação àquilo. E aí o outro, não, mas não foi por causa disso, ou você sentiu errado. Aí é uma outra questão, né, de colocar como é que funcionou aquele comportamento do outro em mim. E a gente tem que buscar sempre o diálogo, sempre, porque nós vamos ver aqui o Alexandre, nesse caso aqui, o ideal é que a gente não se prenda apenas no romantismo. O Raul suicidou, a Esther está sofrendo, a tia está sofrendo. Isso é apenas a história. Agora, saber os porquês. O que o Alexandre quer nos ensinar? Porque se o Alexandre é instrutor, neste grupo aqui, nesse livro, Missionários da Luz, o Alexandre, até agora, é o espírito mais evoluído. Exato. Então, que a gente siga os passos de Alexandre, porque ele já trilhou isso que nós estamos passando agora, e ele é o espírito, até agora ele é o espírito mais iluminado, ele é o nosso chefe, tanto que ele é o chefe da equipe e é o nosso chefe agora. E aí, quando ele fala assim, olha, vamos perguntar ao próprio interessado, é para a gente evitar a maledicência, evitar essa axiologia, sabe? Vamos perguntar direto. Vem cá, só quem sabe exatamente por que ele tentou, ele se suicidou, é ele mesmo. Então vamos à fonte. E assim, termos, né, muito interessante de começar a cultivar relações claras, não é, o Berenice? Porque não adianta eu fazer uma máscara pro outro, porque assim, eu faço uma máscara de bondade, de doçura. Aí eu começo aquilo tudo. Aí a Berenice fala assim, engraçado, a deusa tá fazendo uma doçura, mas tem uma coisa esquisita. Observa só, ela pode até pensar que é ela que tá... Será que eu tô assim mesmo? Será que é isso mesmo? Será que não é meu? Quando, na verdade, a gente não consegue enganar a ninguém. Porque cada um de nós coloca a própria vibração, o próprio colorido vibratório, o próprio tom naquilo que faz. Por isso que Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a nosso próprio respeito, né? Interessante que você falou aí um termo muito interessante. Manter relacionamento, né, de forma clara. Né? Que não é fácil.
Isso que a gente está falando aqui, de se perguntar, não é uma tarefa não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, porque a gente tem que saber perguntar, a gente tem que saber ouvir o tom da conversa, mas a gente tem que tomar essa iniciativa. A gente tem que ter essa consciência desse diálogo, seja com criança, seja com adolescente. Eu vejo lá no abrigo, às vezes tem uma criança que está danada. É aquela criança que você fala assim, meu Deus do céu. Então a gente chama a criança e às vezes eu falo, olha, geralmente eu falo, olha, fulano, eu acho que eu não estou sabendo educar você. Aí quando eu falo isso, a criança já para. Falo, porra, eu queria entender essas malcriações que você está fazendo, que você está xingando, você quer que eu entenda o que com elas? O que você quer falar para mim? Você quer que eu aprenda o quê? Aí a criança fica sem saber daquele diálogo, fala assim, ai não, tia, desculpa, não é com a senhora não, é comigo mesmo. E aí a gente entende a problemática da pessoa. Então vamos fazer essa reflexão hoje. Muita paz. Muita paz, meus irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.